mais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Acabamos de te adorar, Deus, dizendo que o teu amor não falha, Deus. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos diz que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, porque o profeta disse que o Senhor nos atraiu com cordas de amor eterno. Obrigado, Deus, porque Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhados, Pai. Porque em meio às nossas falhas, em meio, Deus, àquilo que muitas vezes negligenciamos o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu e nos deu esse privilégio, Deus, de estarmos no melhor lugar do mundo nessa noite, Pai, que é a tua presença, Deus. Fala conosco agora, Deus. Abençoa a vida de cada um que aqui está, no nome de Jesus. Quem consegue dizer um amém? Graças a Deus. Se assente. Hoje tem uma mensagem simples, nós chamamos de mensagem pastoral, ou aquela mensagem que dá direção para a sua vida. É bem verdade que, de acordo com o chamado de cada um, existem pessoas que têm talentos de ministração diferentes uma das outras. Desde quando eu preguei a primeira vez, e isso já tem alguns anos, bem mais de 20, eu me lembro que eu tinha conversado com Deus na época, ainda adolescente, que eu queria ter o dom da palavra para ensinar. E quando você ensina, você tem que ensinar alguma coisa que você aprendeu. Você concorda comigo? Amém? Como é que eu vou ensinar o que eu não aprendi? E nós, como cristãos, todos somos capazes de ensinar alguma coisa. Porque quem nos ensina não é um professor, não é um grande educador. Nós temos um pastor que cuida da gente e que deixou um manual para a nossa vida, que é a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Então ensinar é nada mais do que repartir aquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor. Muito obrigado. E nesse texto, eu já vou entrar na palavra porque queremos ser sucintos. Jesus para de fazer parábolas. Até então ele conta história para os discípulos, como contou no capítulo 15, onde Jesus se compara a uma videira, e ele tinha já contado outras histórias, e ele mesmo chama os discípulos, depois você pode ler em casa os versículos que antecedem ao 33, e diz assim, agora eu vou falar diretamente com vocês, não vou ter mais ilustrações, eu quero dizer o seguinte, eu vou subir, e vocês vão ficar, é chegada a minha hora, eu vou ser levado para ser preso, e ser crucificado, e vou subir, e o Pai vai ficar com vocês. E no finalzinho dessa explanação, antes de Jesus ensiná-los a orar, no capítulo 17, ele tem esse texto que todo cristão conhece, onde ele diz assim, eu estou falando isso para vocês, para que vocês fiquem em mim, porque vão ter muitas dificuldades, muitas aflições, mas fiquem em paz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não está escrito, igual eu já ouvi, né? Se eu venci, vocês vão vencer. Não está escrito isso. Isso é uma dedução nossa. Jesus venceu. Deixa eu perguntar, quem tem Jesus aqui como Cristo, Senhor e Salvador? Então, se Jesus venceu, a palavra nos garante que em todas as coisas, Paulo disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou perguntar de novo, quero que você levante a mão. Tem mais do que vencedor aqui hoje nesse culto? Só que eu disse que era uma mensagem pastoral. Tem 3 coisas que Jesus quer dizer nesse versículo, embora seja pequeno, só um versículo, que eu preciso aprender para eu vencer as aflições. São 3 situações simples e pequenas que a gente lê no próprio texto, nessas palavras pequenas que aqui estão. 3 dicas de Jesus para você vencer as aflições. A primeira delas está bem no início no texto. Diz assim, para que
em mim, Jesus falou. Se você quer vencer as aflições, se você quer vencer as dificuldades, o primeiro segredo para você vencer é você estar unido com Cristo Jesus. Jesus fala assim, tenho-vos falado isso para que em mim, ou seja, se eu quero vencer, eu tenho que estar em unidade com Jesus. Eu tenho que ter o mesmo pensamento dele, eu tenho que ter a mesma visão dele, eu tenho que ter o mesmo propósito dele, eu tenho que estar em sintonia com ele. Mas pastor, como que eu entro em unidade com Jesus? Eu vou te dar 3 dicas para você entrar em unidade com o Senhor. Primeira delas é a gente abandonar a prática do pecado e se arrepender. Você não consegue estar em Cristo se o que tem dentro de você não combina com Cristo. Não faz sentido. É a mesma coisa que você dá de presente para alguém um jantar de comida japonesa para quem não come comida japonesa. Preparei um jantar especial para o pastor Eliezer lá em casa. Isso é só uma alusão, tá, irmã? Porque isso aí, só milagre. Mas eu preparei um jantar especial, assim, eu vou fazer uma comida japonesa, aí eu vou encomendo aquela barca que fala, não é assim? Quem gosta de comida japonesa aqui? Você vê que não é a maioria. E eu preparo para ele tudo com muito carinho, né? Aqueles sushi que fala, né? E tudo bonitinho, que ele diz assim, rapaz, eu não como. Você come, né? Come até pedra, botar um salzinho, você come. E ele diz assim, mas foi feito com amor, foi feito com carinho, mas eu não como. Quer ver um exemplo de mim? Eu não como manteiga. E se eu for na tua casa e você fizer aquele pãozinho com manteiga caprichado, eu vou ter que falar, irmão, eu vou rejeitar. Mas porque eu nunca comi, a minha vida inteira, desde criança, tive algum problema com manteiga, que eu não como manteiga. É a mesma coisa, eu estou falando aqui, trazendo um fato nosso, natural, para mostrar para você o seguinte, não adianta você fazer com carinho, se você não está em sintonia com o seu convidado. Por isso que é importante você perguntar, vou fazer um almoço lá em casa, você come massa? Vou fazer uma lasanha caprichada, aí já me agradou mais. Hein? Rapaz, estou pensando em fazer um churrasco, você gosta de carne? Irmão, na presença de Deus é a mesma coisa, para você estar com Ele, você tem que ter uma vida de santidade na presença dEle, você tem que abrir mão de coisas que talvez em algum tempo você gostava, ou você participava, porque Jesus é aquele que está batendo na porta do nosso coração, para entrar como uma daquelas cartas da igreja da Ásia, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou participar com Ele, porque eu tenho comunhão com Ele, irmão. O segredo para você andar perto de Jesus, é você abandonar aquilo que não agrada a Ele, e fazer aquilo que agrada a Ele. Uma das frases antigas, eu me lembro que meu pai já falava, muitos anos atrás, quando era criança, ele falava assim, e se Jesus estivesse aqui? Ele concordava com isso, ele aplaudia isso, ele participava na mesa juntamente com isso, ou Jesus ficava de lado? Não, eu não vou participar. Para você estar com Jesus, você tem que fazer as coisas que Jesus faz. Por isso que a carta de Tiago, uma epístola que Tiago escreveu, ele diz assim, Tiago 4,4, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aí Tiago vai mais profundo, ele ainda explica assim, no versículo 5 de Tiago 4,5, ele diz assim, porque o Espírito tem ciúme de vós. O que ele quer dizer? Se você dá uma escorregadinha para um lado, se você dá uma escorregadinha para o outro, a presença de Deus não está em você. Só que além da presença não estar em você, o Espírito Santo fica com ciúme. Ele fala, poxa, eu queria tanto estar lá junto com ele, mas ele escolheu uma outra situação. Eu queria tanto participar com ele desse banquete, mas ele optou por uma coisa diferente. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, Deus está requerendo de mim, estou falando para mim, mas Deus está requerendo de você um pouco mais de intimidade com Ele, para que em mim, Jesus falou, ou seja, você tem que estar com Ele. Por isso que
o profeta messiânico Isaías disse assim, no capítulo 59, no versículo 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, agravados, para que não possam ouvir. Só que tem o 2, o versículo 2, esse é um. O 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, que está dizendo daquele pecado consentido, que você sabia que estava errado, mas você fez, causam separação, causam uma divisão. Então, o que ele quer dizer? Olha, a bênção está disponível, a vitória está à sua mão, a vencer a aflição não é tão difícil quanto parece, mas quando você erra, a sensação é que Deus se afasta. Irmão, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, a pregação não é uma pregação para te corrigir ou para te exaltar, estou mostrando na palavra que Deus quer que você esteja nele. Para estar nele tem que se afastar das coisas que ele não gosta. Os irmãos estão entendendo, amém? Porque como é que eu vou exigir de Deus depois? Como é que eu vou falar, Deus, mas o porquê que isso está acontecendo? Se eu não tenho crédito, não adianta. Agora não tem mais, mas tinha uma época que tinha talão de cheque, não tinha? E a gente dava cheque, até hoje, mas é muito pouco, né? Agora a moda é o Pix, né? Mas na época do cheque, às vezes você dava um cheque para frente. Um dia o moço quis me vender um carro em 48 cheques. Ele falou: você me dá 48 cheques. Eu falei: rapaz, é muito cheque, é daqui a 4 anos, como é que eu vou te dar 40? Você nem como é que vai estar a situação daqui até lá. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o cheque, antecipava tudo e pegava o dinheiro. Ele estava contando com uma coisa que ele não tinha, porque o seu cheque era para 48 meses, então era outubro de 2020, quanto mesmo? Nem sei mais, 22, 23, 24, 25, e outubro de 26. Irmão, nós poderíamos dar uma coisa que a gente não tem, só que com Jesus é diferente. Jesus quer que você dê para Ele o que você tem. E o que Jesus espera de mim e de você nessa noite é um coração puro, daquele que sabe que não é perfeito. E eu não estou pregando e dando lição de moral como se eu não errasse. Eu estou querendo dizer uma coisa para você: para estar com Cristo tem que pensar como Cristo pensa, tem que andar em lugares que Cristo andaria, tem que estar com pessoas que têm a visão como você tem de Cristo. Irmão, Deus está chamando a igreja para se aproximar dele. Quem quer se aproximar de Jesus aqui nessa noite? Então, se você quer estar nele, se abandona o pecado e se arrepende. Segunda coisa, para você estar em Cristo, é muito simples: faça a obra de Deus. Ah, mas eu amo Jesus. Mas você faz o que para ele? Mas eu me sinto tão bem na igreja. Mas você se envolve em alguma coisa, aí você vai assim: mas eu não tenho como lá na frente cantar, eu não prego, eu não toco, eu não danço. Será que domingo que vem você não pode trazer um alimento para assistência social? Será que você não tem um vizinho na sua casa, que quarta-feira você pode trazê-lo aqui? Olha, vai ter um projeto lá na igreja, tem um homem de Deus, que Deus usa num chamado especial na área da libertação. Será que você não conhece nenhum vizinho seu, que tem uma vida atribulada, que precisa ser liberto? Irmão, trabalhar para Jesus não é usar um microfone. Esse é um engano da igreja. Deus só vai levantar um exército poderoso aqui na terra, quando toda a igreja entender que você tem que fazer alguma coisa para Deus. Irmão, coisa boa é trabalhar para Jesus. Você sabia que teve um monte de gente que trabalhou para Jesus aqui hoje? Como? Deu uma oferta de amor aqui. Você trabalhou, você ajudou a sustentar essa casa, você ajudou a cuidar do investimento que a igreja está fazendo para ter um elevador, para aqueles que têm mais dificuldade de subir aqui no culto para celebrar o Senhor. Irmão, trabalhar para Jesus não é só falar, é viver uma vida de amor. É quando uma pessoa chega amanhã no seu trabalho e diz assim: está muito ruim, as coisas não estão acontecendo, e você diz assim: olha, pode estar ruim, mas vai melhorar, vamos falar com Deus, Deus vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. Eu creio que Deus é o Deus da provisão. Aí a pessoa está desanimada, você traz uma palavra de fé. Você está fazendo a obra. Quando você faz a obra, você está em Deus. Olha o que a Bíblia diz, eu anotei aqui, em João capítulo 15, no capítulo anterior a esse.
Jesus diz assim no versículo de número 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus fala assim aqui: se você estiver comigo, se você estiver em mim, você pode pedir o que você quiser, e vos será feito. E mais interessante, olha o que diz, o versículo de número 16, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu que escolhi a vós. E Jesus fala assim: e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O que Jesus está querendo dizer? Você tem que frutificar, você tem que fazer alguma coisa. Olhe para um vizinho que está do seu lado, só uma vez, só no culto, você não vai ficar bravo comigo, só uma vez. Fala assim: você tem que fazer alguma coisa para Jesus. Fala para ele: você tem que fazer alguma coisa para Jesus. Você tem que frutificar, irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Sabe como? É aquela pessoa que se envolve, irmão. Só tem uma maneira de você se aproximar de Deus: é fazer aquilo que Ele vos mandou. Olha o versículo 14, volta aí, é João 15, 14. Jesus diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele falou: aqui, você quer ser meu amigo? Você quer andar comigo? Você quer ir na minha casa? Você quer que eu vou na sua casa? Você quer ter intimidade comigo? Você tem que fazer o que eu vos mando. Sabe o que Jesus está mandando a gente fazer nessa noite? É pregar o evangelho de Jesus Cristo, é levar uma mensagem de fé, uma mensagem de otimismo para a pessoa. Sabe por quê? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem quer subir? Quem quer levar alguém com você? Você quer? Primeiro segredinho para você estar em unidade com o Senhor é abandonar a prática do pecado e se arrepender. Segundo é se envolver com a obra de Deus. E o terceiro é fazer a coisa certa, mesmo que tudo estiver dando errado. Porque tem vezes que a gente gosta de fazer o que é certo quando tudo está dando certo. Quando tudo começa a dar errado, porque quem é crente passa dificuldade. Passa ou não passa? Você lê o quê? João 16, 33. Que no mundo a coisa vai apertar. No mundo tem aflições. Mas quando vem a aflição, é a hora que você tem que fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, eu estava me lembrando, é a mesma coisa que você pagar um profissional para te ajudar na academia. Tem irmãos aí que fazem academia. E aí você diz assim: vou pagar um personal, que é aquele profissional que vai fazer a tua série e vai acompanhar você. E aí ele fica do teu lado: ó, vamos lá, agora você faz isso aqui 15 vezes. Aí você faz 15 vezes. Aí você vai 15 vezes. Aí ele diz: repete 3 vezes. Só que na terceira vez você já não está aguentando mais. Aí você olha para o lado, ele dá uma escapadinha e você faz 12. Na linguagem da academia a gente fala assim: você roubou. E depois passa uma semana, ele diz assim: aí, você cortou o açúcar, você reduziu lá o pão. Aí você fala: claro, mas final de semana. Aí diz assim: ó, quarta-feira você está de volta. Aí quarta-feira dá aquele pé d'água, meia hora antes de você ir. Aí você fala: mas só quarta, né? Mas hoje é terça, quarta e sexta, só quarta não tem problema. Aí daqui a pouco passaram 3 meses. Aí o camarada faz assim: vamos fazer uma avaliação. Hein? Aí você faz a avaliação, você fala assim: rapaz, tem alguma coisa errada nessa série. Tem alguma coisa aí que não está acontecendo direito, porque você falou que eu ia ganhar massa muscular, ia perder não sei de quê, ia fazer aquilo, aquilo outro. Mas eu pergunto: fez a coisa certa? Seguiu a disciplina? Irmão, na igreja é a mesma coisa. E eu queria passar um versículo só para explicar isso, que se você aprender esse versículo, vai projetar aqui, muda a sua visão sobre o que é fazer para Deus. É Deuteronômio 8:2. Projeta aí, nosso departamento de projeção audiovisual. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que está escrito na palavra: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, olha o que a Bíblia diz, para te humilhar, continue, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não.
Irmão, olha o que Deus está dizendo, é a Bíblia que está falando, não sou eu não. Deus mandou o povo 40 anos só para ver se eles iam fazer a coisa certa ou não. Eu quero dizer uma coisa para você, e talvez você está pensando, e essa mensagem é para você pensar mesmo. Eu falei no início que era uma mensagem pastoral. Talvez está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não está entendendo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está te testando. Até aonde você vai guardar os mandamentos ou não. Você vai dizer assim, mas eu fiz aquela campanha, eu escrevi uma carta para Deus, eu vim 8 quartas-feiras, eu fui o primeiro a chegar, e não aconteceu nada, e o irmão contou o testemunho, e o outro foi abençoado, e eu nada. Será que Deus não esperou mais algumas quartas para ver qual seria a sua reação? Ou você já desistiu do teu sonho? Ou você já desistiu do teu projeto? Ou você já acha que Deus não te ouve mais, irmão? Deus está te dizendo algo grande aqui nessa noite, e tem pessoas ligadas no que Deus está falando comigo e com você. Deus quer que você faça a coisa certa, do jeito certo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo bem, porque o final da história é Ele que diz, é Ele quem garante a sua vitória, e Ele vai te honrar. Quem crê que Deus vai te honrar? Mas você tem que estar nele. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos no versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio. Deus mandou no deserto para te humilhar, para te testar, se você é lembrado do que ele falou, não. Isso é forte demais, irmãos, para estar junto com Deus, como Jesus falou, eu tenho vos dito isso, para que vocês fiquem em mim. Você tem que fazer as coisas certas. Quem está entendendo o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Vou repetir, para tem pessoas anotando. A primeira coisa para você vencer as aflições é você estar em unidade com Cristo. Eu te dei 3 dicas para você estar em unidade com Cristo. A primeira é você abandonar a prática do pecado e se arrepender. A segunda é você envolver-se com a obra de Deus. E a terceira é fazer as coisas certas, mesmo que tudo esteja errado. Então, primeiro você está em Cristo. Segunda coisa, olha o que o texto diz, onde nós lemos em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Irmão, segredo de quem vai vencer na vida é viver em paz. Mas pastor, agora não dá para entender não. Como é que você tem aflição no meio de paz? Eu me lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, numa das pregações dele, há muitos anos atrás, eu ouvi ele dizendo que a melhor definição de paz foi quando um pintor pintou um quadro de uma cachoeira muito grande, naquelas ferozes, com muita água, aquele barulho de água, e debaixo da pedra da cachoeira tinha uma pedra com um ninho de passarinho ali com os seus filhotes pequenos. E o pastor Hernandes diz assim: isso é que é paz. A turbulência está do lado, a tempestade está passando, e quem já viu, né, as cataratas, por exemplo, de Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, você vê o barulho que a água muito forte faz. O barulho está acontecendo, a situação tenebrosa está acontecendo do lado, mas você tem uma certeza, uma coisa: não vai me alcançar, eu estou firmado na rocha que é Cristo Jesus. E aí você entende, irmãos, o que é paz. Mas como é que eu consigo paz? Vou te dar 3 dicas, rapidinho. Primeiro é ter um tempo de qualidade com Deus. Irmão, não tem como você ter paz se você não tem um tempinho para Deus todo dia, ou que seja 2 vezes na semana, ou em algum momento. Porque nós estamos esquecendo o nosso tempo com Deus. Você sabia disso? Tem gente que só vem na igreja domingo, e se o tempo não estiver muito legal, ele nem vem. Como que eu vou ter paz? Você sabe por que eu tenho que ter um tempo para Deus? Porque a palavra do Senhor nos disse, nos orientou, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele está dizendo assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Sabe o que tira a sua paz? É a preocupação. Porque tem gente que, rapaz,
Dependendo do que acontecer no Brasil, no dia 30 de outubro, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Irmão, nós temos uma posição como igreja, já falamos isso aqui, as bandeiras que a igreja de Cristo defende. Agora, aconteça o que acontecer, eu preciso te falar duas coisas. Eu preciso te falar como um dos responsáveis por ensinar você, juntamente o nosso pastor presidente. Pode acontecer o que acontecer, do seu jeito ou contra o seu jeito, Deus vai continuar cuidando de você, você vai continuar sendo uma bênção, a sua família vai continuar sendo próspera, a mão do Senhor está sobre você. Porque às vezes a gente esquece que tem um contexto grande, macroeconômico e político, mas tem a mão de Deus sobre a sua vida também. Você pode, e no meio do caos, em meio à dificuldade, em meio ao problema, ter a paz de Cristo. Foi isso que Jesus falou em João 14, 27. E a paz de Cristo, ele afastou, olha o que a Bíblia diz, projeta aí para mim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. E olha o final: não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A gente tem que fazer a nossa parte. É um louvor antigo, que com certeza o irmão Geraldo conhece, porque ele traz sempre os louvores de décadas passadas, mas eu acho que é de J. Neto, que ele diz assim: a paz que o mundo conhece é um intervalo entre duas guerras. Lá na Ucrânia, lá estava mais tranquilo um cadinho. Aí acho que foi ontem ou sexta-feira, jogaram uma bomba numa ponte que liga uma região lá, e agora o russo já está bravo de novo. E hoje já explodiu lá um prédio com um familiar, porque deu um intervalozinho. É a falsa paz. Só que a paz de Cristo ela é diferente. A paz de Cristo, como diz a palavra, ela excede todo entendimento, irmão. Sabe o que significa exceder o entendimento? É assim: rapaz, você era para estar desesperado, você recebe uma notícia dessa, que situação negativa que você está passando, aí você está assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim há de se levantar sobre a terra. Foi isso que Jó disse: olha, está acontecendo, está tudo ruim, eu perdi tudo, mas o meu Deus é maior. Quem serve esse Deus maior? Levante a sua mão. Você consegue dar um glória a Deus? Oh, aleluia. Quer ter paz? Tem um tempo com Deus. Segundo segredo para você ter paz: tenha intimidade com o Espírito Santo. Pastor, qual é a diferença de ter tempo para Deus e ter intimidade com o Espírito Santo? É simples. Tempo com Deus você fala, intimidade com o Espírito Santo ele fala. Porque intimidade é uma coisa que você só tem com quem você está perto. Essa semana eu vi uma notícia triste de uma pessoa que marcou um encontro pela internet com uma outra e apanhou terrivelmente quando encontrou a pessoa. E eu fiquei pensando na meu modo de pensar, Tainara, mas também é muita ingenuidade, né? Não conhece a pessoa, não tem intimidade nenhuma, ficou conversando lá na rede social e marca o encontro e dá tudo errado, irmão. Com Jesus é a mesma coisa. Se eu não tenho intimidade, às vezes as coisas não acontecem do meu jeito. E a intimidade faz você enxergar o Espírito Santo melhor. Porque quem nunca viu um avião de perto, quando vê o avião lá em cima, acha até que é pequeno. Você já reparou? Ele passou um avião lá em Bom Jardim, olha lá, está indo para onde? Tem gente que sabe tudo, né? Está indo para Curitiba, Goiânia, Fortaleza. Mas você já viu de perto? Você vai ver que o avião não é pequeno igual parece. Porque você viu, irmão. Intimidade é a mesma coisa. É você se aproxima do Espírito Santo, o Espírito Santo se aproxima de você. Você sabia disso? Você está pertinho dele, ele está perto de você. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo diz assim: ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que bonito. Porque não sabemos pedir como convém. Aí o finalzinho diz assim: mas ele intercede por nós de um jeito que não consegue se expressar.
não tem como, ele não tem maneira, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: para ter paz, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Naquela hora que você não tem força, naquela hora que você não tem mais coragem, naquela hora que você não tem mais atitude por você mesmo, tem alguém intercedendo por você, meu irmão. Queria deixar uma palavra profética sobre a sua vida aqui nessa noite: o Espírito Santo é o seu aliado com Deus. Eu não sei se você entende o que acontece agora, neste momento, nas regiões celestiais, irmão. Parece que estão acontecendo milhares de cultos no mundo inteiro nesse momento. Você sabia disso? Pelo menos no Brasil, no nosso fuso horário, eu não sei quantas igrejas agora estão cultuando ao Senhor, mas o Espírito Santo está olhando para a sua vida aqui nessa noite, como se só tivesse o seu culto. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, porque é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus está olhando para você. Você sabia que o Espírito Santo pode estar intercedendo por alguém aqui nessa noite? Deus olhando para você, prestando atenção nessa palavra simples, com o seu coração contrito: Deus, eu quero ter essa paz. E o Espírito Santo está falando assim: ela não consegue por si só, ele não consegue por ele mesmo, mas Pai, faz alguma coisa por ele, traz a paz. Irmão, tem a presença do Espírito Santo aqui hoje. Tem gente que vai sair daqui com uma paz que não entrou. Essa paz maravilhosa está aqui. Quem pode sentir essa paz? O meu segundo emprego da minha vida, eu era bem moço, da idade ali do Tainã mais ou menos. Você tem quantos? Não, também não era assim. Eu tinha uns 19 anos de idade, ele tem 18. Eu fui trabalhar lá em Nova Friburgo, num lugar que se chamava CAVES, Centro Adventista de Vida Saudável. Você morou perto, né? Agora vai ser o Hospital do Câncer. E eu fui trabalhar lá. Trabalhava na prefeitura, fui trabalhar lá. E recebia gente do mundo inteiro para ir para aquele lugar. Era um centro de tratamento de saúde da igreja adventista do sétimo dia. E um dia um jogador de futebol chamado Seedorf jogava na Holanda, eu acho que jogava na Inter de Milão. A esposa dele é brasileira e ele foi lá. Um dia a Xuxa foi lá, e a Xuxa andando lá, toda, como é que fala, descaracterizada, que ninguém podia saber. E chegava lá os helicópteros. E um dia eu conheci um bilionário, tive o prazer de apertar a mão num bilionário, um americano de uma empresa chamada Clear Channel, que tem uns painéis de ponto de ônibus, aeroportos e tudo mais, e tanta gente rica e poderosa e famosa. E uma coisa eu percebi estando lá, que a maioria deles estavam à procura de uma coisa: paz. Depressão, síndrome do pânico. Me lembro de conversar com um empresário, posso falar porque ele já faleceu, está gravando, mas não é problema, chamado Arthur Sendas, dono do grupo Sendas, que hoje é o Extra, né? Ele ficava lá, Dona Maria, a esposa dele, vinha na Superpão, comprava leite condensado e botava no potinho de shampoo escondido, porque não podia, né? Era um tratamento de saúde. E ele chegava lá e ficava 2 seguranças na porta tomando conta dele o tempo inteiro. Esse mesmo empresário que foi lá buscar paz foi assassinado dentro de casa, num apartamento em Copacabana, por um dos seus funcionários. Irmão, bilionário ou milionário, não sei, não tinha paz. Segurança não impediu ele de ser morto por um funcionário. Com todo o dinheiro, com milha em Angra dos Reis, com tudo que tinha, não tinha paz. Deus quer trazer paz para a sua vida aqui nessa noite. Eu não vim aqui para falar de artista ou de empresário, ou de rico ou de pobre. Eu estou querendo dizer uma coisa para você, irmão: vale a pena ter essa paz de Jesus. Vale a pena você ir para casa tendo um problema grande para resolver essa semana, uma conta para pagar sem ter o dinheiro, um exame que não foi tão positivo quanto você esperava no médico. Aí você fala assim: ó, eu tenho certeza de uma coisa: Deus está cuidando de mim. Eu sei que em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus quer trazer paz. Quem que recebe essa paz aqui nessa noite? Lembra quando Jesus morreu? Diz a Bíblia lá em João capítulo 20 que os discípulos trancaram-se numa casa e ficaram com medo dos judeus. E Jesus entra e diz assim: paz seja com vocês. Sabe o que Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi levar paz. Hoje é noite de paz para a sua vida. Hoje é noite de paz para a sua família. Deus tem paz para a sua vida.
Terceiro segredinho, rapidinho, que a hora já voando, para a gente ter paz, é se afastar de pessoas atribuladas. Irmão, agora falo aqui, como um estudioso das relações humanas, tem gente que me conhece, que sabe, é a minha profissão secular, eu mexo com gente, eu trabalho com liderança. Um dos segredos para você vencer na vida, é você tomar cuidado com quem você anda. Um grande filósofo brasileiro disse, que você é uma média das 5 pessoas que você convive. E tem gente que só anda com gente que não vale a pena. Pastor, mas agora o senhor pegou pesado. É verdade, irmão. Seus amigos pessimistas, negativistas, derrotados, sem sonho, irmão, quer aprender um segredo para você parar de sonhar? Começa a andar com gente que não sonha. Ele fala assim, você está pensando grande demais, você não tem dinheiro nem para comprar um pão, está querendo comer. Irmão, é gente que não vai te acrescentar em nada. É a hora de você aprender. Eu estou falando aqui para você crescer na vida, para você ter paz. Anda com gente que pensa para frente, anda com gente que te vai, vamos lá, vamos junto, irmão. Tem coisas que você tem que abrir mão da sua vida, e pode ser um familiar, pode ser um amigo, um colega de trabalho. É tempo de você crescer. Para crescer tem que andar com gente grande. Tem que andar com gente que está lá em cima. Tem gente que você está, rapaz, eu vou fazer isso. Ele fala assim, que é isso, rapaz, já acabou o ano, não dá para fazer mais nada não. Mas no ano que vem eu vou fazer, 2023, ano ímpar, nada dá certo. Ande com gente que pensa positivo. Anda com gente que pensa em Deus. Anda com gente que acredita que algo grande vai acontecer. Irmão, quero dizer uma coisa para você na sua vida. Às vezes, só uma palavra positiva já faz uma diferença muito grande. Está tudo dando errado, você fala, tem uma coisa que eu tenho certeza, vai melhorar. Oh, meu Deus. Deus está ensinando pessoas aqui a selecionar melhor os seus amigos. Quem te influencia, irmão, até quem segue na internet, tem que tomar cuidado, você sabia? Quem que você segue na internet? Quem que você fica lá no Instagram o dia inteiro tomando conta? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que pensa coisa boa? Ou alguém que está só no lado negativo, irmão? Deus chamou você para ser luz, e luz não tem comunhão com as trevas. Quer ter paz? Selecione melhor com quem você anda. Chama um amigo seu e fala assim, aqui ó, pastor pregou na igreja ontem, para eu andar com gente boa, gente otimista, gente que quer crescer na vida, gente que tem sonho, e você é tudo ao contrário disso. Portanto, foi um prazer essa amizade que eu tive com você até o dia 10 de outubro de 2022. Agora, me dá licença que eu vou ser feliz. Irmão, agora me dá licença que eu vou crescer. Você está me puxando para trás, eu quero andar para frente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você perde um amigo, mas ganha a sua vida eterna. Você perde um amigo, mas cresce de vida, irmão. Tem gente que só te bota para baixo. E para você ter paz, você tem que estar do lado de pessoas que têm coisa boa para você. Quem está entendendo o que Deus está falando para você? Vamos acabar? 16:33, o relógio não é meu amigo. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Primeiro segredinho para você vencer as aflições, nós já aprendemos, é estar em unidade com Jesus. O segundo segredinho é buscar a paz, e o terceiro é ter ânimo. Vou falar uma frase que se eu fosse você eu anotava. Ânimo é o agente ativador da alma. Ânimo é o agente ativador da alma. É aquela coisa que brota dentro de você e faz você ter um sentido. Estava vendo ontem um jornal e vi pessoas caminhando 250 quilômetros para pagar uma promessa. A Via Dutra está cheia. Quem vai viajar amanhã para São Paulo, você vai ver um monte de gente caminhando, porque tem que chegar lá no local que eles estão fazendo aquela promessa, quarta-feira, que é o dia daquela homenagem que é feita. E eu não estou criticando não, duvido que alguém andou 10 quilômetros e desanimou. Eu duvido.
eles botam um chapéu para cobrir do sol, tem sombrinha. Alguém aqui já deve ter feito isso, não vou perguntar. Mas por quê? Porque tem ânimo. Irmão, quem tem ânimo não vê dificuldade. Você anda 3 dias e dá bolha no pé, mas você não desiste. E tem gente que mora 10 quilômetros da igreja e acha longe. Tem gente que mora a 1 quilômetro da igreja e diz: eu não vou quarta-feira não, que eu já fui domingo, domingo é ceia, eu vou ter que ir de novo. Irmão, Deus está chamando você a trazer um ânimo. E a primeira coisa para você ter ânimo, vou falar só 3, é você levantar a cabeça e olhar para o alto. Você dá uma tropeçada e você levanta. Um dia eu estava correndo na Via Expressa, dei uma tropeçada, caí, rapaz, saí, na linguagem jovial, catando coquinho, ralei o joelho, ralei a mão, ralei tudo, levantei e saí correndo como se tivesse acontecido nada. Que quando a pessoa machuca, aí que ela fala que não aconteceu nada, já viu? Pode acontecer, meu filho caiu, o que foi, machucou? Nada, pai, daí está tudo roxo. O que é isso? Isso é ânimo, isso é olhar para cima, é não deixar que as rasteiras que a vida possa te dar tirem a sua esperança, tirem o seu alvo. Eu gosto do Salmo 24, eu acho que é o 9 ou 8, bota aí o 8 aí, Salmo 24, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Eu estou andando com quem é forte, eu estou andando com quem é poderoso, eu não quero ninguém desanimado no meu lado não. Aí poderoso na guerra, olha a sequência do 9, olha o que o salmista diz, ajuda aí, 24, 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Esse hino era cantado depois quando o povo estava subindo para Jerusalém. Ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Volta a parte A lá do 29, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O que está querendo dizer? Ó, Jesus vai passar, levanta a cabeça, para de olhar para baixo, que quem olha para baixo é derrotado, quem olha para Jesus é vencedor. Vai entrar o Rei da Glória, é Ele que está chegando, irmão. Tem o Rei da Glória aqui hoje. É tempo de você levantar a cabeça. Irmão, eu falei que era uma vez só, mas você me desculpa, fala a segunda vez, só essa, aí eu acabo de vez, viu, irmã? Fala assim, aqui, levanta a cabeça, meu irmão, fala para ele aí, levanta a cabeça, olha para cima, fala para ele, irmão, olha para o alto, olha para cima. Irmão, você não vê na Bíblia ninguém mandar olhar para o vale, você vê mandar olhar para cima, você vê ele levantar, eu vou olhar para o monte, é para o monte que eu olho, é para o alto, é para cima. Jesus está chamando você, vamos olhar para cima. Quem quer olhar para cima? Quem quer olhar para Ele? É o teu Redentor, este é o Rei da Glória. Segredo para estar animado, para de olhar para baixo. Tem gente que é tão derrotado que ele pega as contas todo mês e bota no imã na geladeira, tudo aparecendo, aquele monte de boleto, aquele monte de carnê, e fica vendo aquilo todo dia. Rapaz, se bem nós estamos lascados. Cadê o ânimo? Ele gosta de ver a coisa negativa, sabe como? Ele gosta, ele pega o resultado do exame e liga para 3 pessoas. Rapaz, médico falou que agora a coisa ficou braba. E aí quem tem ânimo fala assim, rapaz, eu vou repetir, vou fazer no outro médico. Sabe por quê? O que aconteceu não é normal. E se for normal, não tem problema. Eu já sou mais do que vencedor. O médico até disse que a situação é delicada, mas eu sirvo a um Deus que é o Jeová Rafá, que é aquele que cura. Eu vou manter a minha fé, eu vou manter o meu ânimo, eu vou continuar acreditando que aconteça o que acontecer, Jesus está no controle de todas as coisas. Primeiro segredo para você ter uma vida de ânimo: olhe para cima. Segundinho para acabar. Pare de murmurar. Eu tenho que falar. Tem gente que, se você conversar com ele 30 segundos, você sai direto para um psiquiatra tomar um antidepressivo de tarja preta. Ele começa falando do prefeito. Do prefeito ele vai para o governador. Do governador ele vai para o presidente. Do presidente ele vai para o presidente dos Estados Unidos. Depois ele vai na guerra da Ucrânia. Depois ele vai falar da Copa do Mundo. Está tudo
negativo para ele. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 40, versículo 3? Ele diz que a coisa estava apertada, que Deus foi lá, tirou de um charco de lodo, firmou os pés sobre uma rocha, não é assim? Olha o 3. E pôs um novo cântico na minha boca. Aí eu guardo essa palavra hino, porque diz assim, e um hino de louvor ao Senhor. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Segredo para ter ânimo? Um hino novo, um cântico novo. Eu estou passando pela prova. Tem um hino do Lázaro, né? Perdemos o Lázaro na Covid, mas o Lázaro tem um hino que diz assim, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, irmão, a prova vai chegando e nós vamos passando, e por isso que eu diz assim, cadê o Moisés, o que a gente faz agora? E Deus fala assim, rapaz, vamos animar o povo, diz o povo que marche, irmão, é tempo de marchar. Quem quer marchar com ânimo? Para de reclamar, irmão, para de reclamar, vamos parar de reclamar? Ah, mas como é que eu vou reclamar? 2 Coríntios 5, 7, tem aí? Estou acabando. 2 Coríntios 5, 7. Sabe por que a gente para de reclamar, Sandra? Porque a gente não olha para as coisas como a gente vê, a gente olha porque a gente tem fé. Olha o que Paulo diz, porque andamos por fé, não é pelo que aquilo que a gente vê, não é pelo resultado do exame, não é pelo contra-cheque que está apertado para pagar as contas, não é pelo valor que você tem, não é pela situação que você passa, é porque você tem fé. Aí quando você tem fé, você fala assim, vou parar de reclamar, não vai adiantar nada reclamar, eu vou dar glória a Deus, porque, como eu disse aqui que Jó falou, Deus está vendo todas as coisas. E aí eu quero que você fique de pé. No meu relógio são 8h50. Terceiro segredinho para você ter ânimo. Você lembra do primeiro? Olhar para cima. Qual é o segundo? Parar de murmurar. Qual é o terceiro? Encorajar-se a si mesmo. Ah, pastor, agora ficou difícil, né? Porque seria muito bonito eu falar que Jesus faz tudo. Seria muito bonito eu falar que Deus faz tudo, então não preciso fazer nada, eu confio em Jesus. Aí você começa, né? Teve um tempo da minha vida que eu ficava repetindo os salmos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Cai 1000 de um lado, 10.000 da direita, e você não vai ser atingido. Isso é tudo muito bom. Isso é tudo muito legal. Só que tem hora que você tem que fazer a sua parte. Tem aí 1 Samuel 36. Hoje é só Bíblia, né? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Israel tinha acabado de perder uma batalha. Agora olha o final. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eles tinham roubado as crianças de Israel. Mas olha o que Davi fez, irmão. Olha o segredo. Mas Davi se esforçou no Senhor teu Deus. Davi falou assim, rapaz, a coisa está feia. Roubaram as crianças, levaram embora cativo as mulheres e as crianças. Mas eu vou me encorajar, eu vou me esforçar. Irmão, sabe o que aconteceu com Davi? Depois você lê lá em 1 Samuel 30, Deus fez uma reviravolta, Deus fez um rebuliço, Israel deu a volta por cima, as crianças e as mulheres foram devolvidas, porque Davi se esforçou. Vou terminar com o texto de 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Por isso não desfalecemos. Aí ele coloca uma situação negativa. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, está novinho todo dia. Olha o ânimo que Paulo está falando. Aí no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, repita comigo, leve, está fraco, leve, agora repita, momentânea, de novo, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, para nós,
um peso eterno de uma glória muito excelente. O que Paulo está dizendo? Isso aí vai dar uma coisa boa lá na frente. E ele diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem. Está difícil? Está em aflição? Tem de bom ânimo, porque as que se veem, vamos lá, mas nas coisas que não se veem. Agora ele diz o 18: porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmão, feche os seus olhos agora. O pastor quer fazer algum anúncio para terminar? Não? Eu queria que você fechasse agora os seus olhos. Eu quero orar com você e por você.